isso que ela vai poder suportar todas as provações das noites. As noites, amados frases, vão ser extremamente dolorosas. E ela vai suportar pela ternura de Cristo e pela completa consagração a Maria. E é através desse mistério de Cristo que ele vai poder levá-la até a Trindade, que era o que eu estava falando, na grande graça de junho. Porque a festa da Trindade, ela prepara a festa do Bom Pastor, ela prepara desse ano a festa da Trindade, compreendendo a Trindade como amor, né? Como caridade. Diante da Trindade, ela de novo vai se ver como pecadora, porque a gente só conhece quem a gente é através dos olhos da luz que vem de Deus. É pelo olhar do Pai que a gente conhece a nossa limitação. Mas não é como um olhar do escrúpulo. O escrupuloso na verdade, um orgulhoso. Ele quer ser puro por si mesmo. Aqui, ela entende que é pecadora, mas ela se lança em Deus. Ela se lança no perdão, na misericórdia, na compaixão. Porque ela sabe que Deus a ama e quer purificá-la, e ele será a força da mudança de vida. Então, quando ela se vê diante de Deus, da Trindade, ela fala: especialmente busquei ressarcir os agravos indeferidos à sua bondade com meus pecados, e ingrata correspondência aos seus favores. Ela vê que diante da miséria dela, ela pode ressarcir, porque nós temos o grande reparador que é Cristo. Num momento, realizei uma infinidade de atos. Você vê como a alma fica tão grande que ela pode fazer uma infinidade de atos, num só momento. Mas o que fiz maravilhosamente e me valeu mais foi buscar a Virgem Santíssima no horizonte divino onde se revelava o Senhor. Na graça trinitária, ela via Deus presente na cela. Aqui ela vê Deus no horizonte divino e a Santíssima Virgem diante dele. No momento em que me dirigi a ela, encontrei minha divina protetora, a quem supliquei que, prostrada diante do divino acatamento, pedisse à Beatíssima Trindade que perdoasse todos os meus pecados, e por tê-lo despejado do meu coração tantas vezes, e que se entregasse à minha alma. Então, diante da Trindade, ela vê Maria, e ela pede a Maria, que é toda dela, ela é toda, nessa mútua união, eu sou toda de Maria, ela é toda minha, que peça perdão por todos os meus pecados, e peça para que a Trindade se entregue à minha alma. Assim, a senhora o fez. Coisa maravilhosa. O mesmo foi rogar à Virgem para que se entregasse Deus à minha alma. Do horizonte divino, onde jaziam as três divinas pessoas, uma a uma, se deixaram cair em minha alma e penetraram e se estabeleceram em mim. Então, de novo, ela vê se cair. Antes ela fala como a água, né? Mas agora elas penetram e se estabelecem nela. Então, a plena união com Deus, nós nos tornamos plenamente templos da Trindade. Então, a graça do batismo, desde o princípio, que é vós sois templos de Deus, chega à sua plenitude agora, onde a Trindade inteira se estabelece nela. Um fogo divino se apoderou da minha alma, e a profunda ferida que me produziu a divina presença, ferida de amor saborosa e penosa acima de toda pena e deleite, arrancou de mim tristes ais, profundos gemidos, no meio das quais recebi o triplo e eterno amante. Então, ela recebe toda a Trindade nela. Fiquei penetrada e rodeada de um fogo divino, como se tivesse me metido na região incandescente ou fundida no fogo divino. Então ela passa a ser parte do fogo que é Deus. Não via nem sentia outra coisa senão o divino amor. A infinita caridade de Deus para com as almas, testemunhada ao mundo no mistério da encarnação. Então, de novo, é o mistério da encarnação. Então, essa luz do mistério da encarnação vai penetrá-la até a profundidade dela pela caridade. É conhecer o amor para amar com este mesmo amor. E deste modo estive várias horas gemendo, gozando e padecendo como fora de mim. Por que gemendo? Porque a nossa alma é muito pequena diante da infinidade do amor infinito. Então, para que essa alma se dilate neste fogo, é uma operação também dolorosa, ao mesmo tempo que alegre. Quando se cortou a corrente divina, ou se atenuou a amorosa influência, me dei conta do soberano do benefício que tinha me concedido a Santíssima Trindade, se entregando e se estabelecendo em minha alma, e que em mim tinha se cumprido o Santo Evangelho. Então você vê que o Evangelho é palavra viva, que diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada nele.
Então, a plenitude da união com Deus é a plenitude da inabitação trinitária. Minha alma entrou em nova fase de vida, numa espécie de festa ou solenidade perpétua da Santíssima Trindade e participação da eternidade ditosa, e fiquei associada à vida de Deus unitrino. Então, o que leva à vida mariana? A plena união com o Verbo encarnado. E o Verbo encarnado, que é o grande mistério do amor, né? Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho único, nos conduz a viver na Trindade e a que a Trindade viva plenamente em nós. Ela vai explicar no tratado, né, o que é essa união. E essa é uma passagem excelente para entender, inclusive, como essa visão que ela tem a partir de agora, dela mesma. Porque a partir de agora, ao ver Deus, ela se vê, porque Deus se estabeleceu nela. Depois que as três divinas pessoas, como disse no capítulo anterior, aqui ela se refere ao capítulo anterior do tratado, descem a alma, ela entra em uma espécie de festa da Santíssima Trindade. E quando parece que deveria sentir a presença das divinas pessoas no fundo de seu ser, se vê e se sente ela como metida em Deus unitrino. Então, quando ela olha para dentro de si para ver a Trindade, ela se vê como metida em Deus unitrino, fora de si mesma e elevada sobre o seu próprio ser e sobre a criação, como se as criaturas todas formassem seu pedestal. Então, toda desordem do pecado é uma desordem sobre a criação. Isto é, a gente passa a deixar que coisas que são inúteis tomem espaço demais na nossa alma. O que o Espírito Santo faz? Ele reordena a alma, ele reordena a inteligência, ele reordena a vontade, reordena os afetos. Então, a partir do momento que a alma é plenamente estabelecida na Trindade, a Trindade se estabelece nela, as criaturas passam a ser um pedestal. Então, elevada sobre si mesmo, sobre seu próprio ser e sobre a criação, como se as criaturas todas formassem seu pedestal para elevá-la mais alto. Então, as criaturas só servem agora para elevar. E a conduzissem e pusessem em contato com Deus. Já lhe parece que leva Deus unitrino como auréola de glória sobre sua cabeça espiritual, o que dá a entender claramente que esta união com a Trindade é uma união intelectual. Face a face com ela, da maneira com que se representa a impressão das chagas de São Francisco, levando esse o Santo Cristo elevado e face a face com ele. Então, outra impressão que ela pega da pintura e da arte sacra, como Cristo contempla o Cristo serafínico, né, na impressão das chagas, como face a face, é como se constantemente, nesse face a face, a Trindade estivesse com ela. Então, os olhos da alma, que são a sua inteligência, só contemplam a alma, só contemplam a Trindade. Então, a alma está continuamente sendo iluminada pela Trindade. Então, tudo que é de criatura só pode ser pedestal, só pode elevar. Com a diferença notabilíssima de que Deus unitrino se revela a alma cheia de vida e em íntimas relações com ela. Então, todo o mistério da Trindade e todo o mistério de Cristo e todo o Evangelho passa a ser iluminada por esta luz. Então, para mim, a expressão é muito interessante. É como se fosse uma auréola de glória. A própria Trindade fosse a glória da sua mente, porque a mente passa a ser iluminada por Deus. Então, tudo passa a ter ordem. Então, também a criação material passa a ser vista na ordem de Deus. Onde quer que a alma vá, leva consigo a Beatíssima Trindade, que parece que lhe precede e acompanha em todas as partes, sempre colocada a certa altura e elevada sobre ela, como se a alma fosse o pedestal de Deus, como as demais criaturas formam seu pedestal. Então, isso aqui é a perfeição evangélica. O que é a vida de perfeição? É o momento que o Espírito Santo, ao configurar a alma com Cristo, reordena a alma. Então, toda a criação, todo o conhecimento da criação, ela é um pedestal da alma. Ela é um pedestal desta pessoa, porque tudo tem o seu lugar. Ela consegue entender a ordem das coisas. Elas estão lá para nos elevarem, para nos iluminar. Ao mesmo tempo que a própria alma é um pedestal de Deus. Então ela se torna completamente como horizontal. Tudo passa a ser reordenado, como é Cristo, porque ela passa a viver o mistério de Cristo. Ela passa a viver